Olá pessoal, aqui é Sônia Sá, terapeuta holística e também terapeuta de expansão de consciência. No vídeo de hoje eu vou falar da doença do Alzheimer. É uma doença que vai perdendo a memória e fica num estado de demência. Vou falar de cada fase que a doença atinge, de cada sintoma, da fase inicial até a fase final. Vou comentar também as crenças que podem levar a adquirir essa doença. E no final, vou passar alguns downloads do Theta Healing para ajudar a acalmar o paciente que está na fase inicial. Então, te convido para assistir o vídeo logo após a vinheta. Vem comigo! Vamos lá? Antes de começar a falar do assunto, quero dizer que alguns conteúdos e também os downloads que eu passo aqui neste vídeo, eu tirei desse livro aqui, Theta Healing, Doenças e Desordem. A autora é a Vianney Stibel, que também é fundadora da técnica do Theta Healing. Vamos lá. A doença de Alzheimer é uma doença que progride lentamente no cérebro. É caracterizado assim pela perda de memória, eventualmente também por distúrbio no raciocínio, na linguagem e na percepção. Mas nem todo mundo que se queixa de perda de memória é a doença de Alzheimer. Aí pode ser o fator mesmo, o principal é o envelhecimento natural. Geralmente, aproximadamente de 35% a 40% das pessoas que têm algumas alterações cognitivas que constaram, em algum exame neurológico, que se faz aí a partir de 65 anos, pode-se em 5 anos vir a desenvolver a doença. E a doença pode se dividir em 4 etapas. A primeira etapa é a pré-clínica. É a fase que o paciente já tem a doença no cérebro, mas ainda não apresentou os sintomas. Isso seria em torno aí de 65 a 70 anos. Pode ser detectados em exames específicos para essa doença, e se caso for identificado, e através dos exames, se for identificado através dos exames, com certeza irá se manifestar os sintomas alguns anos depois. Mas já tem estudos e pesquisas também que tem medicamentos que são usados nessa fase inicial do paciente, que provavelmente quando tiver a idade do início da doença, não vai apresentar os sintomas. Então é bom fazer essa pesquisa. A segunda etapa é a fase inicial. Nessa fase, os sintomas mais comuns são relacionados a lapso de perda de memória. O exemplo comum é assistir algo na TV e não saber formular uma frase para descrever e explicar o que assistiu. A dificuldade também, na linguagem, de fazer as coisas que fazia antes, dificuldade de se planejar. Também esquece fatos recentes, lembram muito do passado, do fato recente não. E também pode ter depressão. A terceira fase é a fase moderada da doença. Aqui nessa fase, o paciente fica cada vez mais dependente das pessoas para realizar as atividades do dia a dia. Essa fase é a mais longa da doença, pode-se durar anos. E é nessa fase também que a pessoa que fica responsável de cuidar do paciente com a doença, e que não é uma tarefa nada fácil, porque cuidar de um paciente com demência é desgastante, é estressante. Porque nessa fase o paciente costuma perambular à noite, troca a noite pelo dia, tem alterações de humor, fica agressivo, não quer tomar banho, não quer obedecer ninguém, tem incontinência urinária. Em muitos casos, perdem a noção de evacuação fecais e acabam se limpando em cortina, nas paredes. Então, nessa fase, tem que ter uma percepção que é muito difícil cuidar
de uma pessoa nessa situação e sozinha. Então, se tiver como contratar alguém profissional, né, habilitado para esses cuidados específicos, para dividir a tarefa, vai ser melhor. Claro, né, se tiver condições financeiras. Se não tiver, né, tem que dividir com mais pessoas da família. E não se preocupe, viu, com os julgamentos, porque ninguém virá te ajudar se caso você ficar doente. Mas continuando aqui. Depois vem a quarta etapa, que é a fase avançada. Nessa fase é chamada a fase final. O paciente já está totalmente dependente, tem que ter ajuda para tudo. Tem que ter ajuda para se alimentar, porque tem muita facilidade de engasgar. Já vai depender de alguém para dar banho. Muitos pacientes param de se comunicar, param de emitir sons, né? Tem perda de peso, não conseguem andar, fica em cadeira de rodas e outros ficam acamados mesmo, né? Geralmente o paciente não morre da doença de Alzheimer, e sim de alguma infecção, como exemplo uma infecção urinária, e isso acaba causando uma infecção generalizada. No livro Theta Healing, Doenças e Desordem, a autora fala para se trabalhar, né, com essa doença em uma sessão de terapia, vamos nos deparar com um monte de questões e opiniões estranhas sobre o assunto. Como exemplo, temos que trabalhar os filhos, para que eles possam entender que está tudo bem cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe, e da melhor forma e da forma mais elevada. Alguns pais com Alzheimer trataram mal os seus filhos no passado. Quando os filhos são submetidos à responsabilidade de cuidar dos pais, é como colocá-los contra a parede, pois eles nunca tiveram uma relação decente, né, com os pais. E mesmo aqueles filhos que existiu um bom relacionamento, quando as pessoas ficam mais velhas, né, e ficam doentes, o estresse pode fazer com que seus filhos fiquem doentes também. Eles ficam completamente sobrecarregados. E algumas pessoas, né, que estão com a doença do Alzheimer, está simplesmente com medo de ficar impotente, de ter que alguém cuidar dela. Então atrai esse arranjo da circunstância para si mesmo, porque está focando no medo. Pode ter várias crenças limitantes, como achar que a vida dela acabou, que o passado era melhor do que o presente. O futuro é demais para suportar sem a presença das pessoas que ela amava. Nesse último caso, é quando se perde pessoas, né, os entes queridos, para a morte. Aí temos que aplicar a técnica do Theta Healing, que são os downloads. Vamos lá? Eu sei qual é a sensação de me sentir saudável e forte. Eu sei qual é a sensação de viver minha vida sem me sentir preso. Eu sei qual é a sensação de viver minha vida sendo responsável por tudo que eu faço. Eu sei qual é a sensação de ser responsável por mim mesmo. Eu sei qual é a sensação de permitir que os outros cuidem bem de mim. Eu sei qual é a sensação de ter minha independência física. Eu sei qual é a sensação de viver sem medo da doença. Eu sei qual é a sensação de testemunhar o desaparecimento dessa doença. Eu sei qual é a sensação do meu cérebro funcionar perfeitamente. Eu sei qual é a sensação de ser saudável fisicamente e mentalmente. Pronto. Está feito, está feito, está feito. Gratidão. E se você estiver cuidando de uma pessoa que está com essa doença do Alzheimer,
em uma fase inicial, faça essa técnica todos os dias junto com ela. Pede para ela repetir cada frase. Tenho certeza que vai potencializar cada vez mais no seu subconsciente, né? Para que ela possa gravar essas frases. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo e, se gostou, compartilhe com mais pessoas. Porque, com certeza, essas pessoas devem conhecer alguém que está cuidando de algum familiar nessa situação. E nunca se sabe, né, quando vamos precisar de alguma informação passada aqui neste vídeo. E mesmo os cuidadores, né, que está com a responsabilidade de trabalhar com alguém assim, né? Tenho certeza que ajudará e ainda vai acalmar o paciente. Vamos fazer uma corrente do bem, ter empatia com o sofrimento do próximo e ajudar a passar esse processo com mais facilidade, né? Para não ficar tão pesado. E também peço para que você possa dar o joinha, curtindo este vídeo, porque assim eu vou entender e considerar que o seu joinha é como se fosse uma gratidão pelos conteúdos que estou trazendo aqui. E se caso não é inscrito no meu canal, se inscreva, não custa nada e com certeza estará me ajudando muito a crescer cada vez mais esse canal. Gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo e beijos de luz no seu coração.